Fala torcedor rubro-negro. Chegou a hora de mergulharmos em mais uma bomba que agita os bastidores do Flamengo e do futebol mundial. Imagine só, o dono do Manchester United, um dos clubes mais ricos e tradicionais do planeta, de olho no Mengão. Isso mesmo, o nome da família Glazer, proprietária do gigante inglês, foi citado em conversas de mercado que indicam um suposto interesse em investir no Flamengo, aproveitando a força e a popularidade do clube carioca. Esse movimento, se confirmado, não seria apenas uma transação financeira. Seria um choque de mundos, unindo o peso de uma das maiores torcidas do planeta com o poder de um dos investidores mais poderosos do esporte. A especulação começou a ganhar corpo a partir de fontes ligadas ao mercado internacional de futebol, que apontaram que a busca por novos mercados por parte dos donos do Manchester United teria chegado ao Brasil. E não é qualquer clube que desperta interesse. O Flamengo, com sua torcida gigantesca, faturamento bilionário e projeção internacional, aparece como o alvo ideal para quem deseja expandir horizontes e aumentar receitas. O movimento faria parte de uma estratégia maior de diversificação de ativos no futebol, algo parecido com o que acontece no Citigroup, que comanda clubes em diferentes partes do mundo. O que chama a atenção é que essa não seria a primeira vez que investidores estrangeiros sondam o Flamengo. Já falamos por aqui de interesses vindos do Oriente Médio, da Europa e até de multinacionais dos Estados Unidos. Mas agora o cenário é diferente, porque estamos falando de um grupo que já controla um dos maiores clubes do mundo. Isso levanta inúmeras questões. Seria uma parceria? Uma tentativa de transformar o Flamengo em SAF? Um acordo de cooperação comercial e técnica? Ou apenas uma sondagem inicial? Nos bastidores, o clima é de cautela. Dirigentes do Flamengo sabem que qualquer movimentação nesse sentido pode causar impacto direto na política interna do clube, principalmente no debate sobre SAF e modelos de investimento. Há quem defenda que o Flamengo não precisa de investidores estrangeiros para crescer, já que o clube tem condições de gerar suas próprias receitas e continuar no caminho da autossuficiência. Por outro lado, há quem enxergue no interesse de gigantes como os donos do Manchester United uma oportunidade histórica de alavancar o clube a um patamar nunca antes visto. Do ponto de vista estratégico, faz todo sentido que investidores desse porte olhem para o Flamengo. O Brasil é um dos maiores celeiros de talentos do futebol mundial, e o Flamengo é o clube mais popular do país. Associar sua marca ao rubro-negro significaria abrir portas para milhões de novos consumidores, contratos comerciais e aumento exponencial de visibilidade. Para os donos do Manchester United, que já enfrentam forte pressão de parte da torcida inglesa, esse tipo de movimento poderia representar também uma tentativa de melhorar sua imagem global. Agora, vamos falar em termos práticos. Se uma negociação dessas avançasse, seria preciso discutir valores. O Flamengo não é um clube pequeno que pode ser comprado facilmente. Estamos falando de uma marca bilionária, com patrimônio consolidado e receitas cada vez maiores. Qualquer proposta teria que ser astronômica, seja para aquisição parcial, naming rights ou cooperação em áreas específicas. Fontes ligadas ao mercado especulam cifras na casa de bilhões de reais, caso uma SAF fosse cogitada. Mas existe também a possibilidade de um acordo de cooperação sem envolver a venda do clube. Algo como parcerias em marketing, intercâmbio de jogadores, uso conjunto de tecnologias de treinamento e até mesmo projetos de expansão internacional. O Flamengo poderia, por exemplo, ganhar espaço em lojas oficiais do Manchester United na Europa e na Ásia, aumentando sua presença global de forma sem precedentes. É impossível não pensar no impacto que isso teria para o futebol brasileiro. Um clube como o Flamengo recebendo investimento ou cooperação direta dos donos do Manchester United mudaria completamente o equilíbrio de forças no cenário nacional. O rubro-negro poderia disparar ainda mais na frente dos rivais em termos de estrutura, marketing e poder de contratação. Isso, claro, também acenderia debates sobre desigualdade e a real necessidade de investidores estrangeiros no futebol brasileiro. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa história? Acha que o Flamengo deveria abrir as portas para os donos do Manchester United ou prefere que o clube continue crescendo com recursos próprios? Será que uma parceria internacional dessa seria um salto necessário ou um risco perigoso? Agora vamos mergulhar fundo em cenários possíveis, reações políticas, o olhar da torcida e como esse movimento poderia transformar não apenas o Flamengo, mas todo o futebol brasileiro. Prepare-se, porque a análise é longa e detalhada, com cada ponto levantado para que você tire as suas próprias conclusões. Primeiro, vamos entender melhor o perfil dos investidores envolvidos. A família Glazer, que comanda o Manchester United,
não é nova no mundo dos grandes negócios esportivos. Eles já são criticados por parte da torcida inglesa por priorizar resultados financeiros em detrimento dos títulos, mas ao mesmo tempo são reconhecidos pela capacidade de extrair receitas gigantescas do clube. Trazer esse tipo de investidor para o Flamengo significaria colocar o clube dentro de uma lógica global de negócios, onde cada detalhe é pensado para maximizar lucro e exposição. Mas até que ponto isso seria positivo? Se olharmos para os modelos já existentes no futebol mundial, vemos dois caminhos principais. O primeiro é o modelo do Citigroup, que comprou ou se associou a diversos clubes pelo mundo, criando uma rede global de talentos, marketing e compartilhamento de tecnologia. Esse modelo permite que jogadores transitem entre clubes, que marcas tenham visibilidade internacional e que investimentos sejam diluídos em diferentes mercados. O segundo modelo é o do próprio Manchester United, que não tem uma rede de clubes, mas foca em transformar seu nome em uma máquina de dinheiro, explorando licenciamento, mídia, bilheteria e presença global. No caso do Flamengo, qual modelo faria mais sentido? Um cenário possível seria o de uma parceria estratégica, sem venda de participação direta, em que o Flamengo ganharia acesso a metodologias de gestão, tecnologia de ponta e até intercâmbio de jogadores. Imagine jovens do Flamengo treinando em Carrington, o centro de treinamento do United, ou jovens ingleses vindo conhecer a base rubro-negra. Esse tipo de cooperação poderia elevar o nível técnico e estrutural do clube, sem abrir mão da independência. Mas também há outro cenário, o de SAF. Se o Flamengo decidisse abrir capital e aceitar um investimento direto, estaríamos falando de cifras astronômicas, na casa dos bilhões. A simples entrada de investidores desse porte já colocaria o clube em um patamar inalcançável no Brasil. E como reagiria a torcida? Esse é um ponto central. A nação é apaixonada, desconfiada e extremamente crítica quando sente que o clube corre risco de perder sua identidade. Muitos torcedores lembrariam da importância de manter o Flamengo como patrimônio cultural e popular do Brasil, temendo que investidores estrangeiros transformassem o clube em apenas mais uma peça de um império global. Ao mesmo tempo, outros torcedores enxergariam isso como um passo inevitável para competir de igual para igual com os gigantes europeus. Afinal, quantos rubro-negros não sonham em ver o Flamengo enfrentando de igual para igual times como Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique em torneios internacionais? A política interna do Flamengo seria outro campo de batalha. Dirigentes mais conservadores defenderiam a continuidade do modelo associativo, destacando que o clube já é autossuficiente e que não precisa de investidores para crescer. Já alas mais modernas e ambiciosas poderiam usar esse interesse estrangeiro como argumento para acelerar a transformação em SAF, prometendo um futuro de ainda mais títulos e receitas. Esse debate poderia acirrar ainda mais as disputas internas, dividindo conselheiros, sócios e até ex-dirigentes influentes. Agora, vamos olhar para o impacto no futebol brasileiro como um todo. Se o Flamengo realmente fechasse uma parceria ou recebesse um investimento desse nível, o abismo em relação aos rivais aumentaria. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e outros gigantes nacionais ficariam ainda mais distantes em termos de poder financeiro e de estrutura. Isso poderia, sim, trazer questionamentos sobre a competitividade do campeonato brasileiro. Mas também poderia servir como uma espécie de locomotiva, puxando o mercado nacional para cima e obrigando outros clubes a se modernizarem. Outro ponto crucial seria o impacto internacional. O Flamengo, que já tem torcedores espalhados pelo mundo e presença constante em conversas globais sobre futebol, poderia se consolidar como a marca mais poderosa do Hemisfério Sul. A parceria com os donos do Manchester United poderia abrir portas em mercados como Estados Unidos, Ásia e Oriente Médio. Além disso, marcas patrocinadoras globais passariam a enxergar o Flamengo com ainda mais interesse. Já imaginou uma multinacional que patrocina o United colocando sua marca também no manto rubro-negro? Esse tipo de sinergia é exatamente o que investidores procuram quando expandem suas operações. Claro que tudo isso também traz riscos. O principal é a perda de identidade e de controle. Muitos torcedores do United acusam a família Glazer de tratar o clube apenas como um negócio, sem conexão emocional com a história e a tradição do time. No caso do Flamengo, isso poderia ser ainda mais delicado, já que o rubro-negro é símbolo cultural e social no Brasil. Outro risco é o de o clube se tornar dependente de decisões tomadas fora do país, algo que poderia desagradar profundamente a torcida e gerar crises políticas internas. Mas e o campo esportivo? Será que esse tipo de investimento se refletiria em títulos imediatos? A resposta é: não necessariamente.
Embora o dinheiro ajude a contratar jogadores de ponta, o sucesso esportivo depende de planejamento, continuidade e competência. Se o Flamengo conseguisse aliar sua tradição, sua base e sua torcida a recursos vindos de fora, aí sim poderíamos estar diante de um clube preparado para dominar não apenas o Brasil, mas o mundo. O mais curioso é pensar que, de certa forma, essa aproximação faz todo sentido. O Manchester United é um dos clubes mais ricos e mais midiáticos da Europa, mas sua popularidade na América do Sul nunca foi tão grande quanto poderia ser. O Flamengo, por sua vez, é um colosso no Brasil e no continente, mas ainda precisa de um empurrão para se consolidar globalmente. Unir essas duas forças seria como juntar peças de um quebra-cabeça que se complementam. Torcedor rubro-negro, a pergunta final fica com você. Até que ponto o Flamengo deve abrir as portas para investidores internacionais como os donos do Manchester United? Vale a pena arriscar parte da autonomia do clube em troca de uma explosão de receitas e de exposição global? Ou o melhor caminho é seguir crescendo com as próprias pernas, consolidando-se como potência independente e mostrando ao mundo que não precisa de ninguém para ser gigante? Essa análise fecha o segundo bloco dessa história bombástica. Agora quero saber, você toparia ver o Flamengo lado a lado com os donos do Manchester United em um projeto internacional ou acha que isso seria abrir mão da alma rubro-negra?